Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos do Brasil inteiro. Alguns amigos também de outros países. Muito obrigado por assistir meus vídeos. Muito obrigado pelos comentários. E agradeço vocês muito por isso. Gostaria de pedir a vocês que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim aí, que eu fico muito feliz se você puder fazer isso. Aquele irmão que ainda não se inscreveu, se quiser se inscrever também, pode se inscrever no meu canal, fico muito contente, tá? Me ajuda muito. E, meus irmãos, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui e vou falar um pouquinho aqui sobre textos que a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou seja, a TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, falsificam com muita facilidade para defender os seus interesses, né? Então veja, meus irmãos, até na década de 1950, as Testemunhas de Jeová não tinham a sua Bíblia própria. Eles utilizavam outras traduções. Mas a partir da década de 1960, eles passaram a ter sua própria tradução. Só que nessa tradução, eles conseguiram falsificar o que não estão de acordo com o que eles pregam. Se um texto não está de acordo com as pregações deles, eles falsificam ele e colocam de acordo. Por exemplo, eles conseguiram colocar a palavra Jeová em todos os textos onde existia a palavra Senhor, se referindo a Jesus. Eles trocaram por Jeová, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Outro exemplo, no intuito de defender a doutrina da mortalidade da alma, nos versículos em que a palavra alma tem o sentido de imortalidade, eles trocam por vida. Mas tem uma coisa, a primeira tradução deles saiu na década de 1960. Na década de 1960 saiu a primeira tradução deles. Mas daí para cá vieram muitas outras. Mas cada uma delas é mais falsificada do que a outra. Sendo essa última deles, uma de capa cinza, essa bateu o recorde de falsificação. Essa bateu todos os recordes de falsificação. Falando ainda sobre a palavra alma, não só eles mudam ela a seu bel prazer, como também eles usam essa palavra fora de contexto para sustentar aquilo que eles querem que seja. Por exemplo, o texto de Ezequiel 18:4, que diz que a alma que pecar, essa morrerá, o seu contexto mostra que ela trata de responsabilidade. Esse texto, ele fala da morte espiritual da nação de Israel e que filhos não morrem pelos erros dos pais. Cada um são responsáveis pelos seus próprios erros, né? Que filhos não pagam pelos erros dos pais. E o corpo governante das TJs forçam esse versículo para tentar provar que a alma morre. Mas isso não é verdade. Eles fazem malabarismo para provar que a alma morre, que a alma é o próprio corpo, que a alma é o sangue, etc. Mas eu vou mostrar que esses versículos que eles não conseguiram falsificar. Então, meus irmãos, mostra que nem todos os versículos que ocorre a palavra alma, eles conseguiram falsificar ou trocar por vidas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de um texto que eles gostariam de ter falsificado ele, mas não conseguiu. É o texto de Mateus 10:28. Esse texto diz assim aqui, ó: não tema quem mata o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer na geena
tanto o corpo como a alma. Então veja, o texto de Mateus 10, 28 diz: não temas quem mata o corpo e não pode matar a alma. Então já caiu por terra aqui essa história de que o corpo é a alma. E aí, corpo governante? Por que vocês não falsificaram esse? Né? Agora vamos ver outro versículo. É que eles gostariam de ter falsificado ele, mas também não é possível. É o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aqui diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, corpo e alma seja conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto, corpo governante, por que vocês não falsificaram? Agora, eu gostaria de falar com aqueles que dizem que alma é o sangue. Existe um texto de Mateus, capítulo 26, versículo 38, mas esse aí, o corpo governante conseguiu falsificar ele. Mas numa Bíblia de verdade, numa Bíblia responsável, esse texto diz assim, né? Nesse texto Jesus disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se o sangue fosse a alma, então quer dizer que Jesus estaria dizendo: meu sangue está profundamente triste até a morte. Então veja, meus irmãos, falsificou-se versículos contrário à doutrina deles. Eles falsificam versículos contrário à doutrina deles. Eles não só falsificam eles só não falsificam onde não há a menor possibilidade de falsificar, porque eles fazem isso de má fé. Eles fazem isso de má fé e deliberadamente, com o intuito de enganar mesmo. Eles não são, esse corpo governante, eles não são servos de Deus. Eles usam o nome de Deus e a Bíblia para ganhar dinheiro. E vocês, TJ, vocês são o patrimônio deles. Vocês são a renda deles. Né? Vocês estão sendo usados para enriquecer esses 8 homens. Então, só vocês que não vê, né? Eu acho até que vocês não são ingênuos, não. Eu ia falar aqui que vocês são ingênuos, mas vocês não são. Vocês são bobos mesmo. Bobos mesmo. Vocês sabem que estão sendo enganados. Vocês são igual mulher de malandro. Apanha, mas não aprende.